Olá, você querido aluno, querida aluna, professor Leonardo, direto do canal Domine Matemática. No vídeo de hoje vamos falar sobre fração de um valor, 3 tipos de frações muito recorrentes em questões de provas e concursos. Então, quer deixar tudo dominado? Já deixa teu like, se inscreve em nosso canal e sem mais delongas, vem comigo! Muito bem, então, neste vídeo vamos calcular fração de um valor, mas primeiro nós selecionamos aqui as duas primeiras frações e um terceiro exemplo que eventualmente acontece. Olha só, então nós temos aqui meio ou um meio. Então o que é um meio de um valor? É na realidade, por exemplo, multiplicar um meio de 10. O de na matemática, lembre-se, significa vezes. Então olha, um meio vezes 10. Lembra, quando não aparece o denominador, subentende-se que é 1. E aí vira, na realidade, a fração de um valor, uma multiplicação entre frações, ou seja, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, ou seja, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Resumindo, 1 vezes 10, 10, 2 vezes 1, 2. Por fim, 10 dividido por 2, chegamos a 5. Resumindo, 1 meio de um valor é o mesmo que dividir por 2. Facinho? Ou calcular a metade de um número. Tá gostando? Deixa teu like, se inscreve em nosso canal. Segundo exemplo, segunda fração muito utilizada, 1/4, ou seja, como calcular 1/4 de um valor? Por exemplo, 1/4 de, ou seja, vezes 1/4 de 12. Então, quando não aparece o denominador, olha, vai ser sempre 1. E aí a multiplicação entre as frações, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, vamos ficar com 1 vezes 12, 12. 4 vezes 1, 4. Por fim, nós temos duas formas de calcular. 12 dividido por 4. 4 vezes quanto dá 12? Vamos chegar a 3. Ou ainda, dividir por 4 é calcular a metade da metade de um número, ou seja, metade de 12, 6. Metade de 6, exatamente 3. Então, calcular 1/4 é simplesmente dividir por 4 ou calcular a metade da metade. Nosso terceiro exemplo aqui, 2/3. E agora? Note que não temos uma dica especial. Então, quando isso acontecer, 2/3 ou qualquer fração que não seja 1 meio ou 1/4, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Por exemplo, aqui, olha, 2/3 de 2/3 de 60, ó, nós vamos ficar com 2/3 vezes 60. Quando não aparece o denominador, será sempre 1. E aí, multiplicando o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, vamos chegar a 2 vezes 60, 120. 3 vezes 1, 3. Lembra, toda fração é uma divisão. Então, a pergunta agora é assim. 120 dividido por 3. Vamos dividir sempre o numerador pelo denominador, ou seja, o de cima pelo de baixo. Então, 120 dividido por 3, nós vamos chegar a 40. Beleza? De Creuza. Vamos agora responder 3 exemplos para treinarmos a nossa teoria. Olha só. 1 meio de 1.900, ou seja, calcular 1 meio é calcular o quê? A metade de um número. Portanto, aí nós vamos ter, qual a metade de 1.900? E aí podemos fazer mentalmente, olha, 1.900 é 1.000 mais 900. Podemos fazer assim, qual a metade de 1.500? Qual a metade de 900? 450. Portanto, ó, 500 mais 450, vamos chegar a 950. 1 meio de 1.900 é a metade, que resulta em 950. Claro, aqui é um cálculo mental. O aluno também, que quiser, pode dividir 1.900 direto por 2. Ok? Vamos para o nosso segundo exemplo agora. Tá gostando? Deixa teu like, se inscreve em nosso canal. 1/4 de 1.600. Agora eu vou fazer diferente. Eu posso calcular a metade da metade, ou seja, metade de 1.600, 800. Metade de 800, 400. Será que é a resposta? Fiz mentalmente a metade da metade. Agora eu vou fazer do jeito tradicional. Olha só. 1.600 dividido por 4. Então, vamos lá. 1 é menor, vou dividir o 16, olha. Então, que número vezes 4 resulta em 16? O próprio 4. Então, 4 vezes 4, 16, resto 0. Baixando aqui, olha, nós temos ainda 2 zeros. Que número vezes 4 resulta em 0 seria o 0.
e baixando o último zero, que número vezes 4 resulta em zero, também 0, 0 vezes 4. E aí vamos ter uma divisão exata aí, ó, 400 de duas formas, mentalmente e o cálculo tradicional. Show de bola? Vamos agora para o nosso terceiro e último exemplo. 2/5 de 20. E agora? Bom, agora não tem cálculo mental. E até dá para fazer o cálculo mental, olha. O D na matemática é vezes. Então vamos ter 2 vezes 20, ó, quando não tem denominador é 1. E 5 vezes 1. 2 vezes 20, 40. 5 vezes 1, 5. 40 por 5 resulta em 8. Será, hein? Vamos ver. Então vamos ficar assim, olha. 2/5 vezes 20 está para 1. 2 vezes 20, 40. E finalmente 5 vezes 1, 5. 40 dividido por 5 resulta em 8. O outro 8 que já havíamos encontrado. Beleza? De Creus, espero ter ajudado. Assista os demais vídeos do nosso canal e lembre-se, dedique-se, alcance seus objetivos, realize seus sonhos. Valeu!